Graças a Deus, que Deus e os seus abençoe a vida de toda a família da fé. Esse amigo vos fala, pastor Nelson Cangandala. Passei por aqui para partilhar com todos, amigos, irmãos, com toda a família da fé, a palavra do nosso Deus. E eu tenho a certeza, já tenho aqui a minha Bíblia, né? Eu tenho a certeza onde chegar essas imagens, chega o poder de Deus para alcançar a vida de todos vocês que estão do outro lado. Quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso trabalho e as nossas mensagens, né? Já vi aí a esposa do pastor Guimarães a dar um ok. Que Deus abençoe, missionária. Deus abençoe a senhora e o teu esposo. Deus abençoe muito, meu amigo, meu colega de trabalho. Que Deus abençoe o vosso ministério. Nós estamos aqui para juntos partilhar uma palavra, uma mensagem que vem da parte do nosso Deus. E nós temos a consciência, principalmente as pessoas da fé, não é verdade? Nós temos a consciência que nunca é demais partilhar a palavra de Deus. E nas entrelinhas do livro, capítulos, versículos que nós vamos meditar aqui, eu tenho a certeza que Deus falará fortemente no coração de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que eu não puder, naquilo que eu não puder esclarecer, eu tenho uma certeza que o Espírito Santo fará a parte dele. Mas a palavra é a boca de Deus. E se nós queremos ouvir Deus, nós temos que receber a palavra dele. Deus fala conosco por intermédio da palavra. E nas entrelinhas deste livro e da palavra na qual nós vamos meditar aqui, o Espírito Santo, Deus, falará no teu coração. Eu gostaria muito de pedir a todos que partilhem essa live nos grupos, partilhem essa live. Eu tenho a certeza que a pessoa que a senhora ou o senhor irá partilhar esta live, esse direito, estará muito grata, porque a mensagem na qual Deus vai nos transmitir aqui vai abençoar muito a tua vida, e não só a vida de todas as pessoas que estarão ligadas nesse direto. Eu tenho a minha Bíblia aberta aqui no livro de de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo, ou nos seus versículos 21 em diante. Eu gostaria muito que compartilhe esta live, e eu gostaria também, se o som está ótimo ou não, gostaria que desse um ok, pastor Guimarães. Ajuda-me aí, confirme se o som está ótimo ou não. Por favor, dá um ok aí, que é para nós começarmos então aqui com a mensagem na qual Deus, o Espírito Santo, passou para mim, e como também não podia deixar de ser, resolvi então partilhar com todos vocês aí. Abençoou-me, essa mensagem abençoou-me muito. E eu tenho a certeza absoluta também que irá abençoar a senhora, o senhor, você que está aí do outro lado, tá bom? Ok, pastor Guimarães confirmou que está tudo ok. Então, muito obrigado. Então a minha Bíblia está aberta aqui no livro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura direta e depois eu venho recapitulando versículo por versículo, ok? 1 Samuel capítulo 2, olha só o que a Bíblia aqui fala. É muito interessante aqui o que Deus tem para nos transmitir nas entrelinhas. Olha só o que diz, versículo 21. Versículo 21 diz assim: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor,
22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia, olha só, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 23. E disse-lhes, por que fazei tais coisas? Pois ouço de todo este povo vossos malefícios. O 24 diz assim, não, filhos meus, porque não é bom esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. 25. Pecando homem contra homem, os juízos o julgarão. Aqui o juízo, outras Bíblias falam que o Senhor te será árbitro, ok? Então o juiz o julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazendo-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ok? Agora, vamos pular para o versículo número 30. Olha só o que está escrito no 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Agora, eu gostaria que a senhora, o senhor, marcasse muito bem essa parte. Aliás, todos os versículos é importante, mas isso aqui me chama muita atenção. Por quê? Porque muitas pessoas dentro da igreja têm rogado, têm feito um apelo, as suas petições a Deus de que, Senhor, honra a minha vida. Deus quer honrar a tua vida. Deus quer te ajudar. Deus, Ele quer trazer na sua vida a luz dele. Mas muitas pessoas fazem as suas petições e não têm recebido o resultado, não têm recebido a resposta. E nas entrelinhas aqui desse versículo, você vai entender por que razão muitas pessoas pedem tantas coisas a Deus e não obtêm nada daquilo que pedem. Olha só o que diz, olha só, muito forte. Diz assim, versículo 30. Porque os que me honram, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisas, porque os que me honram, eu honrarei. Porém os que me desprezam serão desprezados. O 31 diz assim, eis que vem o dias que eu cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Amém? Agora pula para o versículo 34. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá aos teus dois filhos, a Ófilo e a Fineia. Ambos morrerão no mesmo dia. O 35 diz assim, e eu o suscitarei, não é assim? Exatamente. O versículo 35. E eu suscitarei para mim sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre firme diante do meu ungido. Então, olha só o que Deus, o Espírito Santo, está a falar nas entrelinhas. E o capítulo, versículo 21, né, e o 22, chamem muita atenção. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Esse Samuel é o primeiro filho de Ana, aquele filho do voto, aquele filho que a Bíblia falava que a Ana entrou no templo diferente, orou como nunca havia orado, fez tudo diferente. E aquele procedimento de Ana tocou no coração de Deus, e Deus então deu o primeiro filho, que é esse aqui, o Samuel. E no versículo 22, diz assim, era porém
Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam na porta da tenda da congregação. Olha só, então o pai deles, Eli, ouvir o sacerdote principal, ouvia que os filhos se deitavam com as mulheres, os filhos dele comiam sacrifícios. O pai começou a ouvir tudo isso. Amém? E a pessoa do pai, a missão do pai, é chamar a atenção de quem? Dos filhos. O pastor nunca vai te obrigar você a viver de acordo à vontade de Deus. Não, nunca. Aqui Eli, quando ouviu a defamação, quando ouviu os maus comportamentos de seus filhos, mesmo sendo homens de Deus, mesmo estando na igreja, as ações desses filhos, Ofni e Fineia, as ações dele não eram agradáveis aos olhos de Deus. Trazendo cá entre nós estamos na presença de Deus, muitos de nós estamos na igreja, mas as nossas ações não têm sido boas ações diante de Deus. E Deus, Ele sabe que o caminho que você está a trilhar não é um caminho que está lhe agradar. Automaticamente Deus, como Ele é o nosso Pai, assim como Eli, como pai, na condição de pai, ele teve que se posicionar e chamou a atenção dos filhos. E não é assim que nós temos feito, você que é pai. Quando o teu filho comete um erro, o que você tem que fazer? Você vai aplaudir pelos erros que o teu filho está cometendo? Não. Você vai chamar o teu filho e vai lhe pôr sentado e vai lhe chamar a razão. Filho, isso que você fez não é certo. Não é certo. E como teu pai, e eu quero o teu bem, é bom que você não voltes a fazer o que você fez. Então Eli se posicionou assim, chamou a atenção dos seus dois filhos e lhe disse: o que eu tenho ouvido falar ao vosso respeito não é bom, não é coisa agradável. O que está acontecendo com vocês, filhos? O que está acontecendo com vocês? O que está passando na vossa cabeça? Parem de fazer isso. O caminho não é esse. E nós trazemos nos dias de hoje, quando nós, estando na presença de Deus, na casa de Deus, e ter um comportamento que não seja um comportamento agradável a Deus, então Deus, como Ele é o nosso Pai e quer o nosso bem, obviamente, Ele nos chama a atenção por intermédio do pastor, por intermédio do profeta, do sacerdote, dizendo: filho, o caminho não é esse. Não é exatamente isso que nós, pastor, temos feito? Quando nós estamos no altar, fazendo a reunião, falando aquilo que é a vontade de Deus, nós falamos isso, né? De acordo à vontade de Deus. A missão do pastor é o quê? É te alertar, está entendendo sim ou não? Do perigo em que você está a correr, neste caminho que você está andando. Amém? A missão do pastor é essa. A missão do pastor não é te controlar, vai ver se a senhora ou o senhor fulano. Não, não é a missão do pastor. A missão do pastor não é ver se você dá dízimo ou não dá dízimo, não. A missão do pastor é te orientar que a fidelidade, a nossa fidelidade para com Deus, traz boas coisas, bons resultados. Aliás, se você tem dúvida, é só você olhar o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão, enquanto ele andava na fidelidade com o Pai, Adão tinha visita de Deus todos os santos dias. Quando você recebe uma pessoa importante na tua casa, como visita, você se sente regozijado, você se sente alegre, você se sente importante. Imagine você receber a visita de Deus. E Adão tinha essa honra. Adão recebia a visita do Pai das Luzes. Todos os dias, na viração do dia, tinha a visita de Deus. Deus já sabia aonde encontrar Adão. Havia um local, um lugar aonde era o lugar de encontro Adão e Deus, por conta da fidelidade. E hoje, o que tinha acontecido? Muitos de nós
por conta das nossas ações, dos nossos atos, nós estamos a sair do caminho, estamos a sair do lugar do encontro com Deus. E as nossas ações, as nossas obras não estão a agradar a Deus. Muitos de nós cristãos estamos a nos distrair com esse mundo, estamos a nos distrair com o colorido desse mundo. E Deus, como Ele não quer nos perder, Deus respeita as nossas decisões. Por isso é que quando Deus fez o homem, Deus deu o poder do livre-arbítrio. Deus deu o poder ao homem, o poder da decisão. Você tem a escolha se vai pela direita ou pela esquerda. Você tem a escolha se aceita Deus ou esse mundo. E repara que esse mundo, o colorido desse mundo, é um colorido atraente. Mas aquelas pessoas que têm a consciência de que Deus é importante para você, então você não vai se deixar levar pelos coloridos desse mundo. Porque não vale a pena você querer ganhar o mundo e perder a visita de Deus todos os dias na tua vida. Ok? Então, a missão do pastor é exatamente isso. É quando você está tendo um comportamento negativo, Deus usa o pastor. Deus usa o pastor. E o pastor vai te chamando a atenção. Por isso é que a carta de Apocalipse, todas elas, Apocalipse 1 até o capítulo 22, termina com a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu nunca vou te obrigar, nenhum homem de Deus te obriga você a andar, nenhum homem de Deus vai te obrigar você a andar como Deus quer. Mas qual é o nosso dever como ministro da palavra? É conduzir a senhora, o senhor, e chamar a atenção de que o caminho que você está a trilhar não é um caminho certo. Não é um caminho certo. Está entendendo isso ou não? A missão é essa, te alertar. Porque nós temos que entender que todo o nosso comportamento vai ter consequências, vai haver resultado. Entende isso ou não? É te avisar, é te chamar a atenção, é te mostrar a verdade. Cabe você aceitar essa verdade ou não. Cabe você aceitar a verdade, andar na verdade, que o pastor te mostra por intermédio da palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade te libertará. Então você não vai ser liberto se você não ouvir a verdade e não aceitar ela. Nós só somos libertos por conta da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Por exemplo, se alguém chegar para você e dizer assim: olha, se você ir por aqui, tem aí um grupo que assaltar as pessoas. Então é uma verdade que você ouviu. Se você der ouvido àquela verdade, então você não vai cometer o erro ou a burrice de ir no caminho que te alertaram que tem assaltantes. Então você vai ter que procurar um outro caminho. Você vai se livrar do possível acidente que iria acontecer se você insistisse em ir pelo caminho que te orientaram, que esse caminho não está bom. Essa é a nossa obrigação, é o nosso dever. Ok? Você já vai mudar de caminho. Então você foste livre. Você foste livre, possivelmente, de um assalto, porque você aceitou a verdade. Então essa é a nossa missão. Missão do pastor. Glória a Deus. Alguém aí está entendendo isso? A Bíblia está a dizer que Eli ouviu que os filhos se deitavam com as mulheres, comiam o sacrifício do povo, faziam coisas erradas. Olha só no versículo a seguir, ou 23. E disse-lhe: por que fazeis estas coisas? Pois ouço de todo esse povo vossos malefícios. Está entendendo? O 24 diz assim: não, filhos meus, porque não é bom essa forma que ouço. Fazei transgredir o povo de quem? De Deus, do Senhor. Outras Bíblias está o vossos maus procedimento. Quer dizer, o pai falou para eles que vocês estão a ter comportamentos péssimos. Como homens de Deus, vocês estão a se deitar, vocês estão a pecar contra Deus. Como homens de Deus, vocês estão a comer os sacrifícios do povo. Não faça isso, filhos meus. Não é exatamente isso que o pastor fala na igreja? Irmã, se afasta da maldade, não é assim? Se afasta das más amizades.
Irmão, se afasta do grupo, se afasta do pecado, se afasta da fofoquice, se afasta da prostituição, da mentira, né? Da infidelidade, dos caminhos tortuosos, da maldade, da bruxaria. Se afasta dessas práticas ilícitas. Não é exatamente isso que nós falamos. Então Eli estava falando aos filhos: se afastam disso, porque por conta de vocês, o povo está a se escandalizar. Eli chamou a atenção dos filhos dele. O povo está a fazer o que vocês também fazem. Alguém está a entender isso? Aí tem que falar assim: ué, se ele está a fazer isso, qual é o exemplo? Se o pastor faz isso, se o irmão faz isso, ele também bebe, ele também faz isso. Olha, no domingo eu falava a respeito disso. Uma vez eu estava de boleia de uma pessoa conhecida, né? Porque eu só tenho um amigo, que é Deus, Jesus Cristo, que nunca vai me deixar na mão. Eu acredito em Jesus. Eu acredito e eu confio cegamente em Jesus. E no domingo eu dava esse exemplo. Eu apanhei boleia de uma pessoa amiga, e essa pessoa dizia assim: "Ô, pastor Nelson, se o padre bebe, toma o seu vinho, e por que eu não tomar? E por que eu não tomar também um copo de vinho?" Olha só, olha a mentalidade. Eu disse: "Nelson, se o padre bebe vinho, quem sou eu para não beber vinho?" Olha, eu falei: "Ué, então você tem que fazer o que o padre faz?" É assim mesmo. Tá entendendo isso ou não? Que nem a pessoa que eu chamava a atenção no domingo. Vem cá, você é responsável, você está na frente, e você, o comportamento é esse. Qual é o exemplo que você vai dar nas pessoas que se espelham em você, nas pessoas que você dirige, nas pessoas que você lidera? Qual é o exemplo que você vai dar? A tendência, eu não sei se você já teve essa experiência, a tendência, quem lidera, a tendência do liderado seguir o trilho de quem lidera. Então, se aquele que lidera está trilhando um caminho errado, quem lidera é a cabeça da carruagem, aonde aquele que lidera curvar, os liderados também vão curvar, vão seguir. Então, quem é líder tem que ter um comportamento positivo. Porque se você tiver um comportamento negativo, você vai levar todo mundo para o buraco. Você vai levar todo mundo ao buraco. Então, é exatamente isso que Eli estava a chamar a atenção dos seus filhos. Porque quem é o liderado, ele segue o comportamento do que lidera. Está entendendo isso ou não? Agora, se o que lidera tem uma vida parada, o liderado também vai ter uma vida parada. As pessoas dançam consoante a música. Se a música, for lenta, automaticamente a dança vai ser lenta. Mas se a música for rápido, então a dança também será rápida. Então a dança é consoante a música. Tá entendendo isso ou não? Você não pode fazer o que eu faço. Foi o que eu chamei a atenção nesse vídeo. Você está dizendo que tem que beber porque o padre bebe, então você tem que fazer tudo que o padre faz? Não. Não, eu não posso fazer o que o outro faz. Se ele faz, amém. Que ele faça. Se ele faz bem, amém. Mas eu tenho certeza que tudo que eu e você fizemos, amanhã nós vamos colher. Agora, se você tem força de fazer hoje, então você tem que ter força para colher quando os males vier. Você tem que ter força quando o peso vier. Então, se você tem força de fazer, tem que ter força de suportar. O problema é que muitos gostam de fazer, mas no momento de suportar a dor, não suportam. Querem dividir com os outros. Ah, pastor, me ajuda só, tá difícil, a coisa tá apertado. Mas no momento de você tomar a atitude errada, que fez com que as coisas se complicassem, você não sentou com a pessoa, não sentou com o pastor para pedir uma opinião. Você não quiseste ouvir a chamada de atenção de Deus no altar. Então nós temos que ser responsáveis dos nossos atos. Porque tudo que Deus quer fazer por nós é nos ajudar. Deus está no nosso lado, pessoal. Tem pessoa que está tão fraco espiritualmente,
Tem pessoas que estão enfrentando uma crise espiritual. E quando tudo está dando errado, quem deitar a culpa a Deus. Deus não é culpado das tuas fraquezas. Deus não é culpado das coisas darem errado na tua vida. Deus não é culpado de você estar vazio. Deus, Ele é Espírito. E Deus quer fazer morada em você. Mas cabe eu e você aceitar. Cabe eu e você tomar a decisão. Se aceitamos que Jesus nos governa. Se aceitamos que Jesus reina sobre nós. Ou não. O povo de Israel chegaram para o profeta Samuel e disseram: dá-nos um rei. Mas por que que eles almejaram um rei? Porque eles olharam para as nações vizinhas e viram que a nação B tem rei, a nação C tem rei, a nação D tem rei, e nós não temos rei. Mas eles já tinham um rei que é Deus. Eles já tinham um rei que é Deus. E o rei deles não errava. Ainda que eles erravam, Deus estava sempre firme. Deus sempre dava vitória a eles. Deus usava os seus profetas. Mas eles olhavam nas nações vizinhas e desejaram também ter um rei homem, um rei visível. O rei que eles tinham é um rei invisível, mas que estava sempre com eles. E eu quero te dizer, meu amado, você que acredita nessa palavra, Deus, Ele é invisível, mas é real. Ele está contigo, Ele tem observado tudo que eu e você passamos. Ele nunca te deixou na mão e nunca vai te deixar. Principalmente você que tem crido na palavra dele. Aqueles que creem verão o poder de Deus. Diz a palavra do nosso Deus. Amém? Então, Deus, Ele nunca deixa aquelas pessoas que acreditam, aquelas pessoas que são fiéis na mão. Nunca deixa e nunca vai deixar. Nunca vai deixar. Mas o povo de Israel, eles desejaram um rei homem. E o profeta chegou até a Deus triste e disse assim: Senhor, o povo me rejeita. E Deus disse assim para o profeta: Samuel, não é a ti que o povo rejeita, é a mim. Acalma o teu coração a mim. Mas atendei-o, dê a eles o que eles querem. É um rei homem que eles querem, então dê. Mas diz a eles as consequências que tem em depender do homem. O homem falha. O homem falha, mas Deus, Ele nunca falha, meu amigo. Deus nunca falha. Ainda que eu falhar, Deus nunca vai falhar comigo. Mas Deus é justo. Deus é amor e é justiça. O que eu e você plantamos, eu e você vamos colher. Você nunca vai colher aquilo que você não plantou. Eu e você só colhemos o que nós plantamos. Muitos passam por uma injustiça. Mesmo passando por uma injustiça, Deus é justo e Ele vai julgar a tua causa. Mas o segredo, eu e você estamos na fé. Pastor Feliciano Cardoso, que Deus abençoe, né? O senhor, Pastor Feliciano, Deus abençoe o responsável do trabalho da Igreja Mundial do Poder de Deus na Guiné-Bissau. Deus abençoe o senhor e a missionária. Deus abençoe vocês. Estamos juntos em nome do Senhor Jesus. Então, é exatamente isso. A pessoa toma uma atitude sem consultar Deus. Toda atitude que eu e você tomamos tem consequências, seja elas boas ou ruins. Então, quando eu e você tomamos uma atitude, temos que ter bagagem de suportar as consequências. Até você que tem cometido injustiça, até você, líder responsável, você que está por cima de pessoas e às vezes tenta mostrar que você é um chefe, e se você não está a liderar como Deus quer, um dia você vai colher o que você está a plantar. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E se um dia você tiver a colher o que você plantou, se você plantou coisas boas, então pode ter certeza que de Deus você vai colher bons resultados. Mas se você plantou coisas más, você tem que ter bagagem para suportar. E não vale a pena reclamar,
Porque quando a pessoa desobedece, quando anda nos maus caminhos, quando a pessoa acha que está fazendo o certo, a pessoa não quis dividir, não quis perguntar primeiro para o homem de Deus se dá para fazer ou não, se vale a pena fazer ou não. A pessoa faz porque achou que vai dar, tá bom, vai dar certo. É o que o povo fizeram também. Eles não consultaram o profeta. Profeta, nós queremos um rei homem que nos lidera. Será que vale a pena? Não, eles não consultaram, eles simplesmente decidiram que nem uma criança birrenta, chorando por um sambapito. E Deus disse assim, Deus, atendam o que eles querem um rei homem, então entrega. E quando eles cometeram a pior besteira da vida deles. E é exatamente isso que muitos de nós temos cometido. Deus é o nosso rei. Deus é o nosso Senhor. Ainda que eu e você não vimos Deus, mas Ele nos vê, Ele nos sonda. Nada passa despercebidamente ao nosso Deus. Por isso, meus amados, meus queridos, amigos que têm acompanhado o nosso trabalho e as nossas lives, permaneça na fé. Não seja como os filhos de Eli, estando na presença de Deus e fazendo besteira. Não, mantém-se firme. Ah, mas eu estou sendo humilhado no trabalho, estou sendo humilhado naquilo que eu faço. Deus é justo e a justiça de Deus não falha. A resposta pode demorar, mas ela não tarda, ela chega. Amém? Porque tudo que eu e você fizemos tem consequências. Tem consequências. Tudo que eu e você fizemos. Então, a salvação, pessoal, é individual. Eu não posso seguir o embalo do meu amigo, meu colega. Se ele está a fazer, eu também tenho que fazer. Se ele está a roubar, eu também tenho que roubar. Se ele está aí pela direita, eu também tenho que ir. Não, eu tenho que usar a minha cabeça. Eu sou inteligente, tenho que usar a minha cabeça. Nem toda vez que o Beltrano está indo na direita, a direita é o caminho certo. Não, eu tenho que usar a cabeça. Se o outro está a fazer e o que está a fazer, no meu entendimento, não é certo, não é correto, eu não vou fazer. Não, eu não vou seguir. Não vou. Não vou. Porque a Bíblia é um manual de instrução. Por isso hoje muitas pessoas têm uma vida bloqueada, uma vida triste, uma vida parada por conta disso. Não, se o meu líder está fazendo, eu também tenho que fazer. Se o meu chefe está fazendo, eu também tenho que fazer. Se ela não faz, eu também não vou fazer. Não, 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 não. Isso não funciona assim. Eu sou responsável dos meus atos. E se eu sou responsável, eu tenho que dar um bom exemplo. Está entendendo, sim ou não? Por isso é que às vezes o diabo tem retido, o diabo tem prendido, o diabo tem amarrado a vida de muitas pessoas. Mesmo estando dentro da igreja, está vazia, fraca, triste, já não consegue olhar as coisas de Deus com os bons olhos. Só olha com malícia, pensa mal. Está entendendo, sim ou não? Então é isso que aconteceu aqui nos filhos de Eli. Falta de responsabilidade, falta de espiritualidade. Está dentro da igreja, mas está andando na desobediência, tem perdido a espiritualidade. Tudo se tornou normal. Aquilo que era santo ontem se tornou normal. Não é exatamente isso que tem acontecido? Mas foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Estavam fazendo muita besteira. E o pai então começou a disciplinar, chamar a atenção. Filho, o caminho não é esse. Não vale a pena. O que eu estou ouvindo de vocês não é boa coisa, meus filhos. Você conhece a verdade. E você me viu a transgredir. Você não pode transgredir por causa de mim. Não. Isso não entra na minha cabeça. Quer fazer, faz. A tua salvação não depende de mim. A tua salvação depende da tua conduta. Olha só. Eu estou aqui a falar, eu me lembrei do capitão do exército do rei Davi. O nome me falha no momento. Mas quando Davi caiu com a esposa do seu soldado, Davi, ele fez uma carta. E ele deu ao homem dele, ao soldado, que é o esposo da mulher na qual ele caiu, para entregar no seu homem de confiança. E o capitão do exército do rei Davi, quando leu a carta, ele
entendeu, poxa, como é que o meu Senhor Davi, o homem que eu acredito que Deus é com ele, aquele é a boca de Deus, está a desejar que o esposo dessa mulher tivesse na primeira fila da batalha. É para morrer. E aquilo caiu mal, aquilo sujou o coração, enegreceu os olhos dele. Davi pagou o preço, mas Davi se arrependeu e Deus lhe aceitou. Mas aquele homem, por ele saber a intenção do seu rei, de Davi, homem de Deus, sujou o coração e enegreceu os olhos. E ele não conseguiu se safar daquela escuridão. Morreu, foi para o inferno. Davi, que pecou, foi salvo porque ele se arrependeu. Então eu não posso fazer o que a pessoa que eu acredito está a fazer. A salvação individual, cada um colhe o que planta. Ainda que eu ver o meu colega, o meu chefe, o meu patrão, o meu colega fazendo besteira, eu não sou obrigado a imitar e fazer o que ele está a fazer. A Bíblia diz: seja imitador do vosso profeta. Imitai coisas boas, não são coisas ruins. Eu não sou burro. Então, meus amados, tudo depende de mim. Quando eu tenho uma honestidade e a fidelidade na palavra de Deus, então Deus é comigo. Então o pai chamou a atenção dos filhos ali. E é isso que o pastor e nós temos feito, chamando a atenção para endireitar as obras, para afastar, para você se afastar de repente da vida que você está a levar, da vida que você sabe que não agrada a Deus. Eu estou a te chamar a atenção nessa noite, nessa live, para você abandonar esse caminho, para você endireitar o caminho que você está a trilhar. Para você voltar. De repente você era uma moça que orava, era uma moça que jejuava, era uma moça que gostava de se entregar, fazer a obra do Senhor. Você se afastou por conta das más amizades. De repente você é aquele homem que gostava de se entregar, gostava de orar, gostava de jejuar, evangelizar. Você é aquela pessoa que gostava de se empenhar nos propósitos. Aquela pessoa que quando Deus chamava você, dizia assim: eis-me aqui. E você olhava as coisas de Deus com olhos limpos, e você entendia: não, isso está vindo da parte de Deus. Não havia malícia, está entendendo isso ou não? Você é aquela pessoa que acordava madrugada e falava com Deus, e hoje você perdeu essas práticas, você perdeu esse ânimo, você perdeu esse prazer. Hoje você perdeu as boas obras que você fazia, que agradava a quem? A Deus. E Deus está te chamando nessa noite: volte para mim, filho. Volte para mim. Você não está a ver que o caminho que você está a trilhar, você não está a ver que esse caminho que você está a andar não está a te fazer bem? Esse caminho só está a te levar à perdição. Esse caminho só está a levar você à perdição. Se você não acordar, se você não se voltar para mim, enquanto há tempo, se você não se voltar para mim, você vai se perder. Está entendendo isso ou não? Então a pessoa se afastou hoje, já não quer saber, né, de Deus hoje, para vir para a igreja. A pessoa está procurando tempo, está sempre a se queixar: não tenho tempo, hoje não, amanhã não. Tem pessoas: não vou mais me empenhar, não vou mais trabalhar, eu trabalho muito, eu não estou sendo honrado. Continue a trabalhar, meus amados, continue a dar o seu melhor. A nossa honra vem da parte de Deus, está entendendo isso ou não? E Deus nessa noite está chamando a sua atenção, meu irmão. Porque Ele fala, porque todo esse povo ouço constantemente falar dos vossos maus procedimentos. Não, meus filhos, porque não é boas falas. Essa que ouço, você está a fazer transgredir o povo do Senhor. Amém? Pecando o homem com seu próximo, Deus te será árbitro. Deus te será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ele disse: Deus vai te ser árbitro. Se vocês continuarem a fazer o povo de Deus transgredir, digam glória a Deus. Aí você fala: pastor, o que é isso? Deus te será árbitro. Deus te será juiz. O árbitro, quando está no campo, ele faz o quê? É para fiscalizar aqueles que não estão a se comportar bem dentro do campo. Aqueles que não estão a jogar de acordo a regra do jogo. Está entendendo isso ou não?
O árbitro não fica no campo começar a ver e a rir, não. A missão do árbitro no campo é dentro do campo fiscalizando aqueles que cometem, aqueles que não querem acatar a regra do jogo. Todo jogo tem uma regra. O jogo tem regra. Então, quando alguém comete, transgride a regra do jogo, o árbitro vai dar um cartão vermelho, um cartão amarelo para lhe chamar a atenção e lhe disciplinar. Se você voltar a se comportar mal, comportamento que não tem nada a ver com a regra do jogo, não te vou dar mais cartão amarelo. Eu já vou te dar um cartão vermelho para você sair fora do jogo. Então, é isso que Deus faz. Deus te chama a atenção por intermédio do pastor, para você mudar de comportamento, para você voltar aos braços dele. Está entendendo, sim ou não? Para você sair do caminho errado que você está, para você abandonar os maus pensamentos. Tem pessoas que só lhe passa pensamentos negativos, ideias malignas. Está entendendo, sim ou não? Mas por que isso acontece? Falta do Espírito Santo. Está vazio, vazia. A pessoa só sabe apontar dedo. E a pessoa, quando está vazio, a tendência da pessoa querer preencher vazio com bebida, nas más companhias, nas noites. Está entendendo, sim ou não? Mas não é isso. Não é dessa forma que você vai encher. O vazio que está dentro de você não será preenchido com bebedeira, com festa, noite, discoteca, não. Infidelidade, não. Será preenchido em você se prostrar na presença de Deus, em você se voltar para Deus, sair do caminho, abandonar os maus caminhos que você anda e reconhecer que você vive na dependência de Deus. Amém, pessoal? É exatamente isso. Então é exatamente isso que Deus está dizendo. Pessoas, quando estão vazias, só pensam no mal, tiram conclusões erradas. São aquelas pessoas que, quando veem o irmão num lugar errado, aí vem, você nem sabe qual é o motivo, mas você só quer apontar, só quer julgar, quer pensar à toa, quer tirar conclusões erradas, né? Quando você vê alguém da igreja andar com alguém que você conhece que não tem boas obras, você só quer tirar conclusões erradas, apontar dedo. Mas quando você conhece quem tem Deus, quem respeita, quem ama o próximo, se você tiver a ver alguém que você conhece, andar com alguém que também você conhece, que não tem boas obras, não aponta dedo, chama a atenção, chama a pessoa e diz assim: olha, aquela amizade não é boa, aquela amizade não é correta, aquela pessoa tem esse comportamento assim, e até onde eu te conheço, não te faz bem andar com essa amizade. É exatamente assim que acontece. Eu recebo isso todos os santos dias da minha mulher, das pessoas que me conhecem. E eu gosto de chamar de atenção, eu gosto de repreensão, eu gosto de repreensão, eu gosto de ser repreendido. Ainda que eu não esteja a fazer coisa errada, mas eu gosto de repreensão. E quem é de Deus tem que ter essa consciência. Esse é o caráter de uma pessoa de Deus. Agora, cabe a pessoa aceitar ou não. O importante é que você fez a tua parte. Está entendendo ou não? Então Deus chama a atenção por intermédio do pastor para você mudar o teu comportamento, para mudar o seu modo de vida. Está entendendo ou não? Deixar de ser fofoqueiro, fofoqueira, pensar mal a respeito do outro, ser bajulador, ficar aí a pesquisar a falha do outro, para entregar no chefe, no patrão, no responsável, para prejudicar. Você não pode se contentar na tristeza do outro. Se você é de Deus, você tem que se compadecer. Você não pode se alegrar na tristeza, na dor do outro. Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros. Aquilo que você não gosta que te faça, não faz para o outro. Então seja um educador, seja um irmão para chamar a atenção. Como Eli fez. Eli chamou a atenção dos filhos e disse: meu filho, esse caminho não é o caminho certo, cuidado. E talvez as pessoas que ficam a apontar dedos, os bajuladores que ficam a procurar o crime, a falha do outro, talvez você nem trabalha como a pessoa que você vai entregar trabalha. Talvez você nem se dedica como o outro se dedica. Então dê o seu melhor, poxa, se toca você com Deus. Talvez você nem está bem, você nem consegue cuidar da sua vida e você quer fiscalizar a vida do outro. Você está se comportando mal.
Mesmo quando o jogador está se comportando mal dentro do campo, então é dado um cartão amarelo para ele chamar a atenção. E talvez Deus, meu amigo, você que o teu desejo, a tua vontade, o teu trabalho é só prejudicar as pessoas, Deus está te dando um cartão amarelo para te disciplinar, que o caminho não é esse. Deus está te chamando a atenção, filho, o caminho não é esse. Cuidado, se você não tiver a ouvir o que o árbitro está te falando e você continuar a desobedecer, o árbitro já não vai te dar cartão amarelo, vai te deixar um vermelho para você sair do jogo. E Deus é assim também. Tem que ser ou não? Você não ouve, pastor prega, você não muda, ele vai te dar cartão vermelho. E chama a atenção, não quer mudar. E nessas condições de desobediência, você morre, você vai parar no inferno, você vai estar fora do reino de Deus, você vai parar no fogo do inferno. Alguém está entendendo assim ou não? Então, muitos não querem ouvir a chamada de atenção do homem de Deus. Muitos não querem ouvir essa chamada de atenção do Pai. Deus é o nosso Pai. Amém? Para terminar, olha só. Olha só o que diz aqui o texto no Lucas, capítulo 16, versículo 27. Olha só. Lucas, capítulo de número 17, né? 16, perdão. Versículo de número 27, para terminar. Porque isso que eu estou a falar, pessoal, eu já vou terminar, mas isso que eu estou a falar, por mais que você ignore, mas isso é muito forte. Olha só. Lucas diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também neste lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos foi ter com ele, arrepender-se-iam. 31. Porém ele lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Não é assim? Então, se você não quer ouvir o homem de Deus, não quer ouvir o pastor, vai ouvir mais quem, meu Deus do céu? Você quer que se levante um morto, alguém que você conheceu, que andou mal, que foi bandido, que hoje está no inferno, e que sai do inferno e fala assim: olha, existe mesmo o inferno, não vale a pena me obedecer, se entrega. É isso que você espera? Não vai acontecer. Se você quer ouvir Deus, é ouvir homens de Deus. Porque esses que pararam no inferno também tiveram a mesma oportunidade que eu e você temos. Ok? Esses que pararam no inferno também tiveram a oportunidade. Então, de ouvir a verdade. Por conta da ignorância deles, foram parar lá. Agora, se você também quiser seguir o caminho da ignorância, vai apanhar um cartão vermelho e você vai estar fora do jogo. Você vai parar no inferno. Então, cabe você decidir se aceita ou não a palavra de Deus. Cabe você se aceita ou não. O diabo usa as pessoas que ficam a andar nos meus caminhos, assaltar, fazer prostituição. Você acha que essas pessoas são felizes? Quando chegam em suas casas, o que elas pensam? Quando estão deitadas em suas camas, quem são elas deitadas em sua cama? Nós não somos nada sem Jesus, pessoal. Então Jesus está te chamando: se arrependa. Tenha uma vida com Deus. Talvez você já fez muitas coisas, muitas besteiras, muitos lixos, e a tua vida não foi para frente. Então se dê uma oportunidade e dê a Jesus te usar para ver como vai ser a tua vida daqui em diante. Se você vê que com Jesus está melhor, fique com Jesus. E se você vê que o mundo estava melhor, então vai ficar com Jesus. Mas se dê uma chance, meu amigo. Jesus deu uma oportunidade naquela mulher que queria lá apedrejar. Ok? Jesus deu uma oportunidade a ela. Olha, e isso é uma coisa que nós estamos a acompanhar nas redes sociais. Pessoas que querem vida fácil. Essa coisa está acontecendo no Dubai. Mulheres, filhas, os pais vendo isso. Tem uma moça, não sei se é moça ou senhora, que se jogou de um edifício. Querem vida fácil.
Mas até querer vida fácil requer sacrifício, se sujeitar a muitos lixos. O que está acontecendo no Dubai, mulheres, pessoas, gentes, a serem sanita. É triste dizer isso, mas tem que dizer, tem que fazer defecar na boca para lhe pagarem dinheiro. Meu Deus do céu. Onde é que as pessoas estão para? Isso é falta de Jesus. Isso é falta de ter comprometimento com a palavra. Porque quem tem a palavra jamais desceria até esse ponto. Jamais se baixaria a esse ponto. Nós temos que ter dignidade. Temos que ser pessoas insensatas. Temos que ser pessoas maduras. Temos que estar alicerçados na rocha. Temos que estar alicerçados na rocha. E o diabo está a trabalhar, o diabo está a escravizar, o diabo está a oferecer fundos imundos, o diabo está a oferecer cidade, está a oferecer honra, mas maltratando gente, filhas de Deus. O diabo queria seduzir Jesus quando lhe mostrou uma cidade e disse assim: tudo isso aqui me pertence. Se você se prostrares e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Jesus não se prostrou. Jesus não se prostrou porque Jesus sabia que o diabo só tinha uma cidade para lhe oferecer. E Deus tinha todo o universo, o planeta Terra e os céus. Deus tem muita coisa para te oferecer, meus amados. Vamos aceitar a palavra. Vamos andar na palavra. Não vamos ser como os filhos de Eli. Vamos aceitar a repreensão. Os filhos de Eli morreram. Morreram e foram para o inferno. Por quê? Porque mesmo estando dentro da igreja, as ações deles não agradavam a Deus. Então a morte vem para todo mundo. A pergunta é: você que acha que vai curtir, vai fazer besteira e depois vai se converter, será que amanhã você... Essa hora de noite são agora 23 horas e 39 minutos. Será que você... Quem te garante que você vai dormir e amanhã você vai acordar? Quem te garante? Então, meus amados, vamos nos consertar com Deus, tá bom? Eu quero realizar uma oração. Vamos ficar por aqui. Eu quero realizar uma oração com todos vocês, pessoal. Espero que essa mensagem possa despertar você, pessoal. Ainda que você estiver a passar por uma injustiça, Deus é justo. Ele vai trabalhar ao seu favor. Mas não se deixa levar pelas reações da carne. A vontade da carne nunca agradaram a Deus, mas a vontade do Espírito agrada a Deus. Por isso é que a Bíblia fala: os nascidos da carne entendem coisas da carne, e os nascidos do Espírito entendem coisas do Espírito. Tá bom? Eu quero finalizar com uma oração. Você que tem o bidão com água, eu já tenho aqui a minha água. Vamos orar agora. E lembrando que no domingo nós estaremos juntos. Nós estamos localizados aqui no bairro Popular, Avenida Machado de Saldanha, bem do frente à loja do Registro, aqui ao lado do Banco Sol. A senhora, o senhor, de perto e de longe, você é o nosso convidado a estar conosco, tá bom? Nesse domingo. E lembrando que no dia 15, Luanda, por que não dizer Angola, vai parar? Porque nós estaremos receber a presença amiga do profeta das nações, o apóstolo Valdemiro Santiago. E teremos uma concentração no Futungo, nosso bispo Rildo Teixeira e a pastora, e os nossos bispos, domingo, bispo Adão, bispo José Mário, bispo Fábio, não é verdade? Bispo Emílio estarão aqui, bispo Alberto, que está no Lubito, Deus abençoe o senhor, bispo João, que está aí no Rocha, e o bispo, ai meu Deus do céu, recebemos agora o nosso bispo que veio de Moçambique, né? Está me passando agora o nome dele, homem de Deus, que veio aqui para ajudar, veio aqui para dar o seu melhor
para todos nós angolanos, que Deus abençoe o senhor também, e apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, e uma comitiva de fé, no dia 15, todos os caminhos vão parar, e darão aí no nosso templo, aí no Futungo, a estrada direita que dá ao Benfica, junto ao condomínio, aí de frente ao condomínio Real Parque. A senhora, o senhor, nosso convidado. Vamos unir a fé, vamos orar. Feche os teus olhos, nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por esse momento, pela palavra. Pai, eu te agradeço pela direção que o Senhor nos concedeu para partilhar com todos essa palavra. Eu tenho uma certeza, do jeito que essa palavra abençoou-me, também vai abençoar essa pessoa que aceitou. Abençoe a todos, Pai, que oram comigo nessa noite. Consagra o copo com água, o bidão com água. E quem beber receba força, vida. E aqueles que se distanciaram da tua presença, Pai, recebam força para voltar aos teus braços, aonde encontrarão paz, aonde encontrarão sossego, abrigo, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pai, dê a força a esse obreiro, a esse irmão em Cristo, que por um ou outro motivo se entristeceu por conta de uma injustiça, se deixou levar pelos maus comportamentos do irmão e se enfraqueceu, Pai. Dê a força para voltar para os teus braços, aonde jamais deviam ter saído, porque só nos teus braços nós encontramos paz, segurança. Abençoe a água, e quem beber receba vida, força, o doente seja curado. Abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Beba da água e que Deus e os céus abençoem a todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Beba da água agora. Amém. Sejam todos abençoados. Vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela vossa participação. E eu quero também aproveitar a oportunidade para convidar a senhora, o senhor, você que tem acompanhado as nossas lives, o nosso trabalho, para seguirem. Também temos uma conta no YouTube. É só pôr assim, PR Nelson Cangandala. Aí põe aí seguir, né? E dá um toque no sino para receber as notificações, as mensagens e os vídeos quando a gente vê em direto no YouTube. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, que a paz do nosso Deus ilumine a todos vocês, em nome de Jesus. A paz.